Eu quis falar sobre um jogo, na verdade, né? Foi recente que a gente teve uma aula maravilhosa de CNV com o Zari, Comunicação Não Violenta. E essa aula me lembrou esse jogo na hora, assim. Eu até compartilhei com o pessoal da turma na hora, né? Porque é um jogo que fala muito sobre comunicação e eu nunca vi um jogo conseguir transmitir tão bem, né? Um jogo que... A comunicação, o diálogo, a relação humana num jogo de cartas, assim. E é bem legal trazer essa discussão também, porque é muito frequente a gente sempre ter conversas de filmes que nos tocam de alguma maneira ou tocam em assuntos relevantes, importantes, né, diferentes. Só que nem sempre essa conversa acontece com jogos. Jogos nem sempre são vistos até como uma forma de arte, assim que nem os filmes, né? E, e eu queria trazer isso porque é algo que eu acredito muito e queria compartilhar o quão genial para mim é esse jogo, né? Então, ele chama Signs of the Sojourner, que significa Sinais do Peregrino, e contando um pouco da história dele, né? Conta a história de uma pessoa, não tem muita identidade dela no jogo, né? Mas a mãe dessa pessoa, ela cuida de uma lojinha numa cidadezinha, e ela morre e deixa a lojinha dela para você. E aí, você fica responsável por salvar essa lojinha e também a cidade, que é muito pequena e ela depende meio que de uma caravana que vai passando por algumas cidades e quer passar por essa cidade também para comprar as coisas que você tem na lojinha. E todo jogo é baseado numa mecânica de conversa com as pessoas, porque meio que a sua missão é viajar com essa caravana e trazer coisinhas para vender na sua loja. E você tem que conversar muito com as pessoas durante esse jogo. E como é que funciona, né? Vou passar aqui o slide. Foi. Tá. Basicamente, tem uma mesa que, na verdade, é o seu diálogo com as pessoas. Nesse caso, esse personagem aí é o Elias, que é o seu melhor amigo, e ele fica cuidando da sua loja enquanto você vai viajar. E aí funciona cada um jogando uma carta de uma vez, e você sempre tem que conectar o símbolo esquerdo da sua carta com o símbolo direito da carta da pessoa. Então, ali no exemplo, né, ele jogou uma carta que é triângulo bolinha, você tem que jogar uma bolinha para conectar com a bolinha dele. E aí ele tem que jogar depois uma bolinha, no caso, para conectar com a minha, e aí completar os diálogos, né, de maneira eficiente. Assim. E o que significam esses símbolos, né? Quando eu estou falando de bolinha, o empático, atencioso, observador, triângulo é diplomático, lógico, cooperativo, o losango é trabalhador, criativo, curioso, quadrado é direto, forte, teimoso, aí a espiral é angustiado e aflito, e tem a patinha do cachorro, que é quando você conversa com o cachorro, que ele conversa com qualquer tipo de pessoa, que é demais também. Mas basicamente funciona com esses símbolos do jogo e essas trocas que você faz com as pessoas. E aí, existem os pontos de diálogo, né? Que é esses pontinhos que também na tela, que se você completa um diálogo de uma maneira bem sucedida, você ganha um pontinho branco ali. E se você não consegue completar, você ganha um pontinho preto, até eventualmente você perder um diálogo, entre aspas, né? Mas aqui tem um exemplo, né, da tela de, por exemplo, esse cara, ele jogou o símbolo do losango ali, e eu não tenho nenhum losango na minha mão. Então, quando eu jogo, eu perco. É como se a minha troca com ele não fosse bem sucedida naquele momento, a gente não batesse e eu perdesse um ponto de diálogo. Essa meio que é a mecânica básica do jogo, né? E aí, o que acontece quando você perde um diálogo é que você não consegue absorver toda a troca e toda a riqueza que aquela conversa poderia ter a princípio, né? Tipo, você não consegue pegar tudo. Porém, tem um negócio muito legal. Que de toda a conversa você vai pegar uma carta da pessoa e você vai esquecer uma carta antiga. Então, mesmo que a sua conversa não seja bem sucedida, eu posso pegar essa carta aqui dele que tem um losango, é como se eu estivesse aprendendo, trazendo uma coisa dessa conversa para o meu repertório, né, para minha mão. E eu esqueço uma coisa antiga também, que às vezes eu não uso tanto, alguma das cartas ali que eu não tenho usado tanto. E o jogo vai com você construindo esse baralho enquanto você conhece essas pessoas novas. E aí, começa em casa, né, quando você está na sua cidadezinha. E em casa é muito fácil se conversar com as pessoas, porque todo mundo é triângulo bolinha. Inclusive você. Todas as pessoas que você conhece, o lugar onde você cresceu, é como se todo mundo fosse empático, que é o bolinha, né? E lógico, que é o triângulo. E aí, toda a sua mão é feita desses símbolos, a mão dos outros também, é muito fácil conversar com as pessoas. E aí você vai viajar com a caravana, né, para as outras cidades. E nas cidades mais perto, também todo mundo é triângulo bolinha, você consegue conversar com todo mundo, você consegue fazer os diálogos que você quer fazer.
E aí eu trouxe até de novo esse GIF, né? Porque quando você vai chegando mais longe, as pessoas começam a ser diferentes. Em vez de triângulo, a pessoa começa a ser losango. Em vez de bolinha, começa a ser quadrado. E a princípio você não consegue conversar com as pessoas. Mas à medida que você conversa com elas, você pega a carta delas e você vai meio que construindo seu repertório e sendo capaz de conversar com essas pessoas que vivem mais longe de você. Só que enquanto você viaja, você também pega cartas de fadiga, que são cartas que vêm com o seu baralho e que você não consegue usar para nada. Elas não conectam com nada. É só você estar cansado, você não quer falar. E você não consegue usar elas e elas só atrapalham no seu jogo. Então, quanto mais você viaja, mais longe você vai, mais fadiga você ganha e menos você consegue conversar com as pessoas, até que eventualmente você tem que voltar para sua casa, em que você perde suas cartas. Eventualmente você vai se livrar das suas cartas de fadiga. Só que aí que começa a parte mais frustrante do jogo, porque você chega na sua casa, você vai conversar com o seu melhor amigo. Só que você vai construir outro repertório, você conheceu outras pessoas com outros símbolos. Você também está cansado, cheio de cartas de fadiga e você não consegue conversar com ele. E aí ele fala, né? You must be tired. Você deve estar cansado. E aí que eu fui aprendendo nesse jogo, porque que não dá para fazer tudo, não dá para se conectar com todo mundo. E é um pouco frustrante, mas é que é parte da vida, né? Também. E, e você tem que começa a perceber que você não consegue tirar tudo de todas as trocas. Você tem que começar a priorizar e construir relacionamentos mais profundos e outros não. E aí outra coisa muito legal que esse jogo ainda amplifica disso são as habilidades que as cartas têm. Então, por exemplo, a gente pode ter uma carta de Shatter, que é tipo conversador, que te faz jogar uma carta logo em seguida, né? Que é como se você estivesse falando bastante. Não vou passar por todos aqui, mas vou dar uns exemplos também. Tem o Clarify, clarificar, que quando você coloca uma carta no meio de outras duas, como se você quisesse esclarecer algo que foi dito antes. Ou então tem o elaborar, que é você transformar um símbolo da sua carta num símbolo da carta do outro, como se você estivesse traduzindo no seu sentimento para o sentimento dele. Então, de várias maneiras, esse jogo ele tenta trazer essas analogias, essas metáforas da conversa, né, do relacionamento humano, assim, para a jogabilidade, de um jeito que, sim, que eu acho sensacional. E aí você começa, né, a construir o seu diáriozinho ali de pessoas e tem até robôs e animais, né, o cachorrinho lá. Mas que você começa a conversar com todo mundo, conhecer mais de todo mundo ou não, né, se a sua relação com essa pessoa não é tão profunda. E a história começa a se divergir em momentos diferentes, né? A história não é sempre a mesma no jogo. Você pode divergir dependendo de quem você conhece, de quem você aprofunda os seus relacionamentos e de quem não. Até que eventualmente você chega em finais que podem ser diferentes também, dependendo de como você construiu essas suas relações. Esse é um pouco do jogo. Eu tentei ser rápido aqui, falar um pouco de como ele funciona, mas é algo que eu conectei bastante, principalmente da aula de comunicação não violenta. E aí queria puxar um pouco até do debate, assim, né, do que vocês acharam. Eu trouxe um exemplo de outro jogo aqui que fala bastante sobre relacionamentos, que é o Florence, que é para celular. Não sei se vocês já ouviram falar, mas que ele é muito legal também. Ele traz muito disso de tentar traduzir em mecânica as coisas do relacionamento, né? De tipo, de ter um quebra-cabeça fácil quando sua relação com a pessoa tá tranquila e um quebra-cabeça impossível quando a relação já tá acabando, né? Mas é isso. Acho que acabei aqui. Acho que vale. Eu não sei quanto tempo tem ainda, mas acho que vale abrir aí para quem quiser falar. Meu, eu achei demais. Incrível. Eu amei. Eu não Maravilhoso. sou uma pessoa de jogos e eu amei esse jogo. Eu tô apaixonada. Nossa, super demais, super legal. Super legal. Queria muito jogar, mas eu queria que fosse de tabuleiro pra, tipo, jogar com as pessoas, sabe? Nossa. Vamos imprimir. Obrigada, viu, Lucas, por trazer. Olha, também não conhecia, gostei. Foi muito legal. E eu achei incrível também como tá como comunicação, né? Assim, de como você. Eu amei essa parte de quando você volta e quer falar com as mesmas pessoas que você já conversava antes, você tem que jogar uma carta fora e colocar a nova que você conquistou no caminho. Gente, isso é muito real, assim, né? De como a gente vai trocando o nosso repertório, né? Tipo, substituindo ou até mesmo sofisticando as coisas que a gente vive, assim, cara, muito legal. Sim. Nossa, quando eu percebi isso no jogo, eu fiquei desesperado, assim, sabe? Eu volto pra casa e tem meu melhor amigo lá, eu quero
nossa, falar tudo que eu passei ali, e de repente eu não tenho a carta, ou vem a carta de cansaço, e ele começa a ficar chateado comigo, pensando, não. Muito legal mesmo, parabéns, viu, Lucas? Muito legal ver um jogo que consegue abordar um tema que não é fácil, né? Abordar É, comunicação e relacionamentos na vida. Muito legal. sim. Então, eu tava vendo agora a fala. Ó, já tô procurando aqui pra eu baixar. Mas eu tava vendo agora a fala do Márcio na outra sala e ele comentou justamente isso, a ideia de que a gente aprende melhor quando a gente se envolve. Então, eu achei muito legal o Lucas mencionar que ele ficou angustiado. Ele falou isso, falou, essa é a parte Uhum. mais frustrante. Usou palavras, né, para descrever isso, que são palavras ligadas a emoções. Não é Sim. assim, essa é a parte do jogo em que falta uma carta. Não, essa é a parte do jogo em que você se sente frustrado, em que você tá louco para falar com seu amigo e não consegue. Então isso acaba tendo uma profundidade muito maior. Você vai lembrar dessa experiência. Uhum. E é muito legal também, eu acho que eu até esqueci de mencionar, né, na apresentação, mas as pessoas, você viaja algumas vezes, né, durante o jogo, e as pessoas, elas mudam meio que a linguagem delas e o jeito que elas falam. Então, tem um momento do jogo que acontece um evento lá que ruim para algumas pessoas, e aí, em vez de elas falarem bolinha e triângulo, começa a aparecer o símbolo de estressado, né, aquele de angustiado, que é um símbolo até mais raro no jogo. Você consegue poucas cartas para conseguir conversar com as pessoas que estão assim, né? Então, eu acho que é até outro fator assim, que eles conseguiram traduzir de um jeito bem legal no jogo. Eu fiquei aqui pensando, não conheço o jogo e tal, mas você falou que esse Florence ajuda você a lidar com sentimentos, né, de relacionamento. Eu fiquei pensando se de repente não é um tipo de jogo que pode auxiliar pessoas com aspecto autista, por exemplo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas... Verdade, né? Espetacular. Nossa, isso me fez Sim. lembrar, gente, de uma série do Netflix. Eu vou buscar o nome depois para passar para você, Lucas. Atypical, Que maravilhosa. Atípico é maravilhosa, mas tem uma Maravilhosa. recente que é um reality show. É um reality show, não, é um documentário de algumas pessoas que estão dentro do espectro autista, tentando se relacionar. É Amor no Espectro, isso, obrigada, Pri. Caramba. Amor no Espectro, tá no Netflix, e são pessoas que estão dentro do espectro e mostra assim, jovens, e não é que são pessoas, tipo, são jovens adultos começando a se relacionar e assim fazendo encontros e procurando uma agência que é especializada em encontros, e aí todos eles falam, não importa em que parte do espectro, né, as pessoas estão, todos eles falam que uma das maiores dificuldades é você entender e reconhecer os sentimentos na outra pessoa, porque eles têm essa falta, né? E aí tem um deles que se destaca porque os pais começaram a ensinar para ele, tipo, em livros, começaram a dar para ele livros de comunicação, tipo, como o corpo se comunica com você. E aí ele virou, né? E aí uma das características também do espectro autista é que a pessoa vira, né, especialista em um assunto. Ela não consegue se interessar pouco. Ela se interessa e ela vai fundo, e ela leva aquilo com, né, tudo gira em torno daquele assunto. E aí esse rapaz, um dos assuntos que ele era muito ficcionado era justamente sobre comunicação do corpo, né? Como o corpo se porta, como as expressões parecem. Então ele se dava um pouco melhor na comunicação com outras pessoas porque ele tinha esse tato adquirido ao longo do tempo. Que legal. Nossa, eu vou querer ver essa série sim. Já procurei aqui na hora, já coloquei na lista, sabe? Quando você coloca adicionar na lista. É muito legal. E a Typical também, como falaram, é assim, Atípico eu já assisti, é maravilhoso. Nossa, mas e até conectando isso com a pergunta, né? Esse jogo, tanto Florence quanto o Signs of the Sojourner mesmo, tipo, eu não entendo muito disso do espectro autista, e de como funciona esse entendimento deles, recuperação, mas é uma ideia muito legal, sabe? Usar jogos para isso. E para tentar desenvolver essa parte neles também, às vezes. R$ 38 o jogo na Steam.
Não, parece que não tem versão em papel. A gente teria que imprimir mesmo. Não parece impossível. Olha um projeto aí, hein, gente? Ó, Super apoio. Se eu precisar de gosto da braço, ideia. eu amei. Transformar isso em um jogo de tabuleiro, olha só. Sim, sim. Alguém Nem sei o mencionou que aí falar. alguém mencionou o espectro autista, né? Eu trabalho com o pessoal aqui de Campinas, a ITEA, que é o Instituto do Transtorno do Espectro Autista, e tem vários profissionais, tal. Eu vou levar isso também e até tentar trazer fazer o caminho inverso, né? Elas não são muito conectadas a jogos narrativos. Uhum. Elas usam alguns jogos no tratamento, mas são principalmente jogos que usam um sistema que mede suas ondas cerebrais. Então você pode jogar tipo um Pac-Man. Se você se concentrar, o Pac-Man corre mais. E se você perde a concentração, ele vai ficando para trás. Caramba. Eu fiz já. É incrível que você vê o negócio realmente acontecendo ali. Mas elas não têm muito esse contato com os jogos narrativos. De repente, poderia até ser um caminho, né? Porque elas já aplicam em tratamentos reais. Só Uhum. que não com essa visão mais comportamental, mas no caminho neurológico. Sim, sim. Então, mais uma vez, obrigado por trazer aí a nossa atenção. Obrigado vocês por ouvirem, gente. Eu não sabia se a apresentação estava boa ainda ou não. Eu, que nem a Lê, eu fiz de última hora, assim, eu fiz hoje. Então, sei lá, parei para almoço no trabalho ali, comecei a fazer os slides. Ficou ótima. Ficou muito legal. Eu acho que. E você pegou partes do jogo que foram muito chave, assim. Eu acho que se você tivesse falado e de repente feito um outro esquema, não teria ficado tão assim impactante. Eu acho que ver a combinação das cartinhas para mim foi incrível, assim. Sim, sim. Às vezes para explicar isso só na fala fica muito difícil, né? Você conseguir imaginar as cartas. Tem que trazer um pouco do visual, até em GIF, né? Que nem eu coloquei, de tipo, das combinações acontecendo ali para poder entender. Ai, gente, tem que ter um evento desse todo mês. Eu tô apaixonada por esse formato. Nossa, eu tô Muito achando bom. demais também. Gostei. Muito bom. Lê, gostei de você, você é animada. Você é do meu time. Somos da tribo dos animados, sim. Muito bom, Lê. Chamar para participar da comunidade, né? Ai, me chama. Ela é do nosso time, não? É. Do nosso time. Mas eu gostei também da desconferência. Eu acho que a primeira, as pessoas ainda estão meio tímidas, e eu acho que se começar a rolar, e tem muito conteúdo novo, igual o Lucas, que eu nunca imaginei, aí traz um negócio novo, você fala que incrível, né? Fica assim. Então, eu acho que o pessoal vai se soltar e a gente não vai ter horários vagos. Eu tenho certeza. Se começar a fazer sempre, não teremos horários vagos mais. Nossa, eu já quero também depois ver os gravados das outras, né? Salas com outros temas, assim. Nem me fala, Lucas. Também. Nossa, sim, sim, gente, eu vou ver tudo. Vou devorar isso, porque 20 minutos é uma coisa assim tão rápida, né? Dá para escutar, dependendo do tema, você consegue acompanhar escutando, meu. Uhum. Obrigada, Lucas. Vou partir para outra gente. sala. Tá bom. Parar de compartilhar a tela aqui. Valeu. Obrigada, viu, Lucas? Parabéns pela apresentação, ficou bem legal. Obrigado, gente.